estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Olá! Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença e eu, Regina Célia, psicóloga e psicanalista, estou aproveitando o nosso último programa do mês de setembro para falar com vocês sobre um assunto muito sério e muito forte, que é a campanha sobre o Setembro Amarelo. Você já ouviu falar sobre o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha que vem ocorrendo desde 1994 nos Estados Unidos, em memória de um jovem americano, o Mike M., que em 10 de setembro de 1994 cometeu o suicídio, aos seus 17 anos. E tudo começou com a história do Mike, que era um jovem muito alegre, muito comunicativo. E ele comprou um carro antigo, um modelo do carro é Mustang, e esse carro datava do ano de 1968, a sua fabricação. E o Mike era um jovem muito habilidoso e gostava de pintar, de artes, e ele customizou o carro dele na cor amarela. E um belo dia, sem que ninguém desconfiasse, nem seus amigos, nem sua família, ele se suicidou. E no dia do velório dele, a família e os amigos resolveram distribuir pela cidade e para quem fosse ao velório cartões com a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda, com um laço amarelo. E desde então, muitos países da América do Norte resolveram fazer essa campanha, um laço amarelo em um mês de setembro, para celebrar a atitude do Mike e prevenir as outras pessoas para que não cheguem a tal atitude. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo foi adotada efetivamente desde 2015, incentivada pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Serviço Social, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo CVV, Centro de Valorização da Vida. Inspirado então na história do Mike, eles continuaram utilizando o Setembro Amarelo, o laço amarelo que a família se propôs a divulgar, e esse laço de cores rosa ou azul também é usado em outras campanhas, como na campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama e a do Novembro Azul, que se refere ao câncer de próstata. Então, essas associações e sociedades que eu falei de Brasília resolveram começar a promover uma campanha nacional contra o suicídio, de prevenção ao suicídio. E o suicídio, ele é um assunto cheio de tabus, cheio de preconceitos, que a gente quase não fala, tem medo ou vergonha de falar. Mas é um assunto muito sério, muito forte, muito importante, que a gente tem que conversar sim, para prevenir, porque é através da fala, é através do diálogo, da comunicação, que a gente pode intervir e prevenir esse tipo de atitude tão
prejudicial à nossa sociedade, aos nossos jovens, porque o índice de suicídio, de notificações de suicídio entre 15 e 29 anos é muito grande, entre pessoas adultas, entre idosos principalmente. E hoje eu estou aqui, como é a proposta do canal, para conversarmos e nos informarmos, né, sobre o que leva uma pessoa a tomar uma atitude tão drástica contra si mesmo e, acima de tudo, o que fazermos para que isso não aconteça mais ou para que isso diminua cada vez mais. Como eu falei no início do programa, o Mike, aquele jovem norte-americano, era um jovem muito comunicativo, alegre, até customizou, né? Fez uma coisa totalmente diferente, pintou seu carro de amarelo, né? E do nada, mas não do nada, sem que as pessoas se dessem conta, sem que as pessoas não quisessem ver ou se negassem a ver ou aceitar uma situação que estivesse passando com ele, não perceberam em que situação ele estava e a que ponto ele teria a condição de chegar. Durante muitos anos, a palavra suicídio quase não era pronunciada, as notificações eram escondidas, eram pouco informadas, mas por questões às vezes religiosas, né, por questões morais ou simplesmente por negação. Lembra que eu falei no outro programa o quanto a gente às vezes passa por negar, não, eu não quero, não, eu não aceito, não é bem assim, e a gente vai deixando de lado, até o ponto em que determinadas situações que poderiam ser modificadas ou encaradas com um outro olhar, vendo o outro lado, porque toda situação tem o seu lado esquerdo e o seu lado de direito, toda situação tem o seu lado de dentro e o seu lado de fora, toda blusa tem o seu lado direito e o seu lado avesso. Já parou para pensar nisso? Mas das principais causas, as 3 principais causas, segundo a pesquisa que eu fiz, as 3 principais causas do suicídio está em primeiro lugar o transtorno depressivo moderado, o transtorno bipolar e o abuso de substâncias e drogas. Começa com eu só quero me desligar, quero esquecer isto ou aquilo, então eu vou usar droga, eu vou sair da realidade por alguns momentos, né? Nada mais é do que o medo de enfrentar aquilo que está acontecendo aqui e agora. E quantas vezes as famílias ou os amigos também se negam a ver que aquela pessoa está com problema, porque tem medo de enfrentar uma realidade, porque também não sabem como lidar com aquela realidade, com aquele problema. Quantos sinais as pessoas dão dizendo que não estão bem e que precisam de ajuda? Quantas vezes a gente tem medo ou vergonha de procurar ajuda? Quantas vezes a gente ouve que tem que falar assim, você que resolva, tem até um ditado popular hoje, é você que lute, se vira. E nem sempre é assim. Existem situações sim que a gente tem que crescer sozinho, né? Mas existem muitas outras situações que a gente pode contar com uma ajuda profissional. Em algumas ocasiões pode ser só um profissional da área da saúde emocional, da saúde mental, ou alguns profissionais da medicina que a gente precisa tomar o remédio. E daí, qual o problema?
Não existem situações que a gente é obrigado a tomar medicação. Sei lá, eu tenho problema de pressão alta, e qual o problema de eu tomar remédio para pressão alta? A minha colega, ela tem problema ela é diabética, né? Qual o problema de tomar remédio para diabetes? E se você tem um problema emocional que está mexendo com seus hormônios, com seu humor, com o seu corpo, com a sua mente, qual o problema de você tomar remédio para isso? Qual o problema de você ir buscar ajuda? Qual o problema de eu ir buscar ajuda com o oftalmologista para usar um colírio para o glaucoma, para usar um óculos, mudar a lente do óculos, ou tomar insulina, ou determinado medicamento para diabetes ou para pressão alta? A situação de você, às vezes, em algumas circunstâncias, ter que tomar alguns medicamentos para equilibrar o seu humor, para equilibrar os seus hormônios, para equilibrar as suas emoções, não quer dizer nada. É só mais um medicamento. Encare assim e busque ajuda. Por que a gente tem que ser autossuficiente em tudo? Em coisas que a gente não entende por que estão acontecendo. E não é bobagem. Bobagem é você dizer assim: aquela pessoa sofre de depressão. Quantas vezes eu ouvi gente falando assim: tá faltando um bom tanque de roupa para ela lavar, uma boa casa para ela varrer. E não é assim, gente. Para cada pessoa, a mesma situação tem significados diferentes. Lembra que eu falei? Por quê? Porque nós somos diferentes. Até mesmo irmãos gêmeos podem e têm sentimentos e emoções e percepções diferentes, embora sejam idênticos, e muitas vezes sejam idênticos fisionomicamente, mas isso não quer dizer nada. Então não tenha vergonha de buscar ajuda se precisar. Não faça como o Mike fez, porque não é isso que vai resolver os problemas. Se você pensa que é dessa forma que seus problemas vão sumir, saiba que não é isso. Para um problema, seja ele qual for, para você ser resolvido ou diminuído os seus efeitos, é você aprender a tratar dele. Existem muitos mitos sobre suicídio. Um deles, muito comum, é assim: quem fala não faz. Às vezes você ouve lá um adolescente, um filho, um irmão ou um amigo falando assim: eu quero morrer, eu vou me matar. Quem fala não faz. Muito pelo contrário. Tenho certeza que essa frase pode ser, sim, um pedido de socorro. E não tem essa de falar assim: sei lá, meus pais se separaram e eu lidei muito bem com isso, mas tem um fulano que os pais estão separados e ele não está lidando. Por quê? Porque é diferente. Mesmo se tratando de irmãos que morem na mesma casa, convivam no mesmo grupo de família, né? As mesmas pessoas, às vezes a forma de sentir de cada um é diferente. Mesmo que a mãe ou o pai fale assim: creio todos eles exatamente igual. Não é igual. A forma de interpretar e de sentir a mesma coisa é diferente. E nós temos que respeitar isso e entender que é sim diferente. Outro mito é falar que só pessoas em depressão profunda que podem tentar o suicídio, né? E não se deve também perguntar: você tem vontade de se matar? Não é bem assim que devemos falar. Devemos contornar a situação e ouvir muito, acima de tudo, ouvir muito o outro. Então, assim, a gente acha que o suicida é aquele que está prostrado em cima de uma cama, que perdeu a vontade
comer, perdeu a vontade de se alimentar, de sorrir, de passear, não tem ânimo às vezes nem para tomar banho, está lá acamado até muitas vezes, extremamente depressivo dentro do seu casulo, dentro da sua concha. E não é isso, gente. Isso é sim a expressão de uma depressão profunda, mas antes da gente chegar nessa etapa, qualquer pessoa chegar nessa etapa, muitas outras etapas a gente já passou, e muitas vezes tanto a pessoa quanto as pessoas ao redor, amigos e familiares, não querem enxergar o que está evidente. Então, às vezes, aquela angústia, aquele nó no peito, aquele nó no coração, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar sem um motivo aparente, sem uma explicação. Eu tô com uma vontade de chorar, mas eu não sei porquê. Hoje eu tô com muita raiva e não sei do que. Hoje eu não tô com ânimo nem para tomar banho ou nem para comer. Não tô com muita vontade de ir para a escola, não tô com muita vontade de trabalhar, não quero ir naquela festa, não tô com vontade de ficar no meio das pessoas. Isso são sintomas iniciais de um processo que pode, se não for tratado adequadamente, pode sim chegar a esse ponto da depressão profunda. Outro mito é que assim, que a pessoa que faz uma tentativa de suicídio, às vezes ela não quer se matar, ela está querendo chamar atenção. Sim, às vezes ela está querendo chamar atenção, mas não no sentido de ficar em evidência, mas no sentido de pedir socorro, porque aquela crise interna, aquele sentimento interno, interior, muitas vezes ela não consegue pronunciar. Eu não sei o que está acontecendo comigo, então me ajuda, eu estou entrando em desespero. Saibam fazer as leituras e procurem ajuda, gente. O mais importante é isso, procurar ajuda. O suicídio, ele é definido como uma ação deliberada, ou seja, um ato por vontade própria. A própria pessoa escolhe que aquela situação é tão difícil de enfrentar, que ela foge dela. De que forma? Vou acabar com isso como? Tomando medicações indevidamente, tomando o que não se deve ser consumido via oral. Não vou dar exemplos aqui porque não é necessário, mas fazendo tantas coisas que às vezes pode dar certo e a pessoa não sobreviver, ou às vezes pode não dar certo e a pessoa sobreviver e ficar com algumas sequelas ou muitas sequelas por esse ato que poderia ser evitado. E sabe como que pode ser evitado? Pode ser evitado pelo diálogo, pela conversa e pela ajuda, pela busca da ajuda. O que nós queremos é prevenir. A estatística atual diz que, prestem bem atenção nesse número, 38 pessoas se matam, se suicidam por dia no Brasil. Sabe, eu trabalho numa escola com crianças, né, na faixa etária de 6 a 10 anos. A sala menor que a gente tem lá, de número de alunos, são 30. Mas eu sei que existem salas de aula em outras escolas maiores, principalmente a de ensino fundamental, 2, né, o ensino médio, faculdade. Poxa, na minha faculdade, quando eu comecei a estudar, tinham 65 alunos. Então eu imagino quando eu vejo determinados números, eu fico imaginando, 38, é uma sala de aula inteirinha por dia de gente que se desespera e comete um ato, muitas vezes irrecuperável. E eu falo para você, busque ajuda, não tenha vergonha de ser ajudado
porque nós somos seres humanos e os seres humanos são seres relacionais. E tem um ditado que diz que duas cabeças pensam mais que uma. Então, assim, compartilhe os seus sentimentos, mesmo que eles não sejam muito bem compreensivos ou muito bem entendidos por você, mas busque ajuda. E esse é o lema da campanha anti-suicídio de 2023. Se precisar, busque ajuda, que era a frase que estava lá no cartãozinho do Mike M, lá em 1994, quando ele tomou essa atitude. Sempre que você sentir que precisa de ajuda, pesquise. Vá, hoje em dia a gente tem aí grandes meios de comunicação, pela internet, canais de comunicação que a gente pode pesquisar e saber como ser ajudado. E eu escolhi, não coincidentemente, a última semana, o último programa do mês de setembro para falar sobre isso, porque afinal de contas é uma campanha. Você poderia falar assim: Regina, por que você, se é uma campanha durante o mês todo para a gente dialogar, por que você não falou isso lá no começo de setembro? Não, eu escolhi para falar para você sobre isso justamente hoje, no último programa do mês de setembro, finalizando a campanha nacional, a campanha mundial de anti-suicídio, da prevenção do suicídio. Por quê? Porque a gente deve celebrar a vida sempre. E eu estou com uma camiseta hoje de manga curta e ela é verde oliva. Tem o rosto de um ator chamado Belchior, já falecido, né? E um cantor brasileiro, de música popular brasileira. E nos olhos dessa imagem que está estampada aqui na minha camiseta, e essa camiseta também é feita aqui pela SBPH. Se você quiser camisetas como essa ou outras que eu já apresentei aqui no programa e vou continuar apresentando, entre em contato lá, tá aqui na descrição do vídeo, tá aí o endereço da SBPH. Então é uma camiseta verde oliva com o rosto do cantor maior e nos olhos dele está escrito em letra branca: viver é melhor que sonhar. E eu comecei o programa hoje falando sobre, lendo a letra de uma música do grupo Legião Urbana, na voz do cantor Renato Russo, que tentou o suicídio também, né? E que ele fala assim, a frase do refrão da música Pais e Filhos da Legião Urbana: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. E é isso, gente. Não existe o amanhã, existe só o aqui e agora. O passado eu não posso alterar. O futuro eu não sei se vai vir. Mas o presente, esse sim, eu posso mudar. E mudar para melhor. Saia da sua zona de conforto, como eu falei no outro programa. Seja protagonista da sua história. E se precisar, busque ajuda. Porque viver é melhor que sonhar. E é preciso amar. Como se não houvesse amanhã. Porque se você pensar, na verdade não há. E se você gostou desse programa, acha que esse tema é relevante, curta, compartilhe, faça o seu comentário. Eu adoro ler os seus comentários e sempre que possível eu respondo todos eles. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque o YouTube precisa reconhecer se esse canal, se esse conteúdo que a gente fala aqui é importante. E ele avalia isso, número de curtidas
e pelo número de inscritos, para poder distribuir para outras pessoas que não estão aqui nesta lista. E eu encontro com você semana que vem, no mês de outubro já, primeira semana no mês de outubro, que vai vir muita coisa nova, muito assunto novo, e é o mês do Dia das Crianças. Beijo, gente. E lembre-se sempre, se precisar, busque ajuda.